Veja só essa história. Meu nome é Suzana e hoje eu vou contar a minha história. Eu sempre tive uma vida de muita luta. Eu não tive muita sorte no amor, me envolvi com muitos homens e cheguei onde cheguei hoje, prestes a completar 60 anos, sozinha. Eu dependo unicamente do meu trabalho para sobreviver. Eu já tive momentos melhores, mas nessa época as coisas estavam bem difíceis. Eu trabalhava no que aparecesse. Geralmente fazia faxina, o que mal dava para pagar o aluguel da pensão onde eu morava. Às vezes eu me revoltava com a minha situação, chegava a me sentir muito triste. Eu que tive tantos sonhos, que pensava que poderia ter uma vida digna, uma casa só minha, um trabalho decente. Eu estava aqui, tendo que lutar pela comida que eu comeria naquele dia, sem reservas, sem amigos, sem amor. O que eu precisava era ter paciência, que as coisas haveriam de melhorar, mas eu não tinha mais nenhuma esperança. Foi quando eu recebi uma ligação surpreendente de uma dessas agências de emprego. Eu não sei ao certo qual, já que eu havia feito ficha em várias delas. Era uma proposta de trabalho que caiu do céu, para ser governanta na casa de um casal numa cidade do interior. Queriam saber se eu me propunha a me mudar de cidade, já que eu deveria morar nessa casa. Quando me falaram o valor do salário, eu quase caí para trás. Era um bom dinheiro, o suficiente para eu viver bem e poder guardar algum. Pois ultimamente eu me preocupava muito com isso. Eu estava com quase 60 anos e sabia que eu não poderia trabalhar para sempre. Ainda que eu me aposentasse, como eu ia conseguir viver apenas com uma aposentadoria? Eles disseram que eu teria todas as despesas da viagem paga e eu decidi aceitar. Parecia que aquele era um emprego perfeito para mim. Eu fui o caminho todo pensando que eu estava fazendo uma loucura. Eu larguei tudo para ir para um lugar que eu mal conhecia, com gente que eu nunca tinha visto. E eu não sabia o que estava por encontrar. Será que não era uma grande roubada? Pensava nisso porque eu já havia me metido em algumas situações desse tipo. No entanto, quando fui procurada pelo motorista da família que eu ia trabalhar, eu pude notar que se tratava de um homem distinto. Ele foi me pegar na rodoviária e disse que os meus patrões estavam esperando por mim. Ele sabia até o meu nome. Eu entrei naquele carro cheia de desconfiança. Fiz algumas perguntas para o rapaz, que me disse que trabalhava para o casal há muitos anos. E me contou que eles não tinham filhos. Eu estava crente que eu teria que cuidar de crianças. E para mim aquilo foi uma surpresa. O que será que esperava por mim? Quando eu cheguei em casa, o Sr. Hugo e a Dona Isabela estavam esperando por mim. Era um casal jovem, ele deveria ter no máximo uns 40 anos e ela uns 35. Eu estava nervosa e eles notaram. Me disseram que não havia com que eu me preocupar. Me fizeram algumas perguntas, principalmente a esposa. Ela queria saber sobre a minha vida, se eu tinha uma família, se eu poderia me dedicar exclusivamente ao trabalho. O que eles mais queriam era uma pessoa que pudesse ficar ali o tempo todo, que não tivesse outra coisa para se preocupar. Pareciam ser boas pessoas, ele não falava muito, mas me olhava de um jeito um pouco perturbador. Eu nunca gostei de ser observada e ele não tirava os olhos de mim. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Logo chegou a Ana, a empregada da casa. Ela iria me mostrar todos os cômodos e me levar até o meu quarto. Depois de dias eu estava deslumbrada com o meu trabalho e com aquele casal. Eu acho que eu nunca fui tratada com tanto respeito e distinção na minha vida. O serviço em si era muito simples, não havia estresse. A Ana era uma ótima empregada. Ela me explicou muita coisa sobre o funcionamento da casa. Não tinha muito segredo. Eu era responsável pela organização, escolha dos cardápios, manutenção. Eu fazia as compras, pagava algumas contas para a Dona Isadora. Tudo isso na maior tranquilidade. E me sobrava tempo. E eu voltei a ler uns livros
livros, podia até dormir durante a tarde. Aquele era o emprego que eu sempre desejei e eu faria qualquer coisa para me manter ali, pois eu sabia que aquela era uma chance de ouro que eu estava tendo. Para não ficar sem fazer nada, eu me lançava a qualquer empreitada. Gostava de servir o almoço pessoalmente. Aos poucos eu ia notando que eles tinham algumas preferências. Eu estava ali para isso, para satisfazer os meus patrões na medida de deixar a vida deles mais simples e prática. Como todo casal, às vezes eles tinham discussões e eu nunca me pronunciava, mas eu não conseguia entender porque eles tinham tantas discussões ultimamente. Era só uma das coisas que eu não entendia. Outra era porque eles não tinham filhos. Eles tinham dinheiro de sobra. Será que não viam que um filho poderia trazer a alegria que faltava para eles? Eu já estava trabalhando ali há 6 meses. Tudo ia muito bem. Até que o meu patrão, o Sr. Hugo, passou a implicar com pequenos detalhes. Era o café que eu servia que não estava bom, os livros que não estavam no lugar certo. Eu não sei como, mas ele sempre reparava em algum detalhe que eu não tinha visto. Eu sempre fui detalhista. Isso fazia parte do meu trabalho. Durante todo o tempo em que trabalhei como empregada, sempre soube que isso fazia toda a diferença. Eu não entendia por que de uma hora para outra ele mudou comigo. Se bem que ele nunca foi de elogios como a Dona Isabela, que sempre reconheceu o meu trabalho. Ele era um homem frio, distante. Eu mal conversava com ele a não ser sobre o trabalho. Talvez por isso mesmo eu sempre fiz o possível para agradar. Mas ultimamente parecia que todas as minhas tentativas naufragavam. Ele tinha o péssimo hábito de subir o tom de voz quando algo não o agradava. A implicância do meu patrão chegou a um ponto preocupante. Ele reclamava da comida e chegou mesmo a me dizer que eu precisava prestar mais atenção nas coisas, que eu estava ali para que as coisas corressem bem e não para que ele precisasse chamar a minha atenção a cada 5 minutos. Eu me lembro que a Dona Isabela veio conversar comigo, perguntou o que estava acontecendo entre eu e o meu patrão, mas havia notado que ele havia mudado comigo. Ela mesma não via motivo para aquilo. Eu continuava fazendo meu serviço como sempre fiz. A cada dia que se passava, eu tinha mais domínio sobre a casa. Eu conhecia mais os hábitos dele. Tudo parecia ser mera implicância dele. Ela me fez algumas perguntas, quis saber sobre a minha vida antes de trabalhar ali. Era estranho que somente agora ela me perguntasse sobre isso, depois que eu já estava há tanto tempo ali. Na época, eu jamais desconfiaria do que estava se passando realmente. Eu fiquei sabendo de tudo isso muito depois, quando a minha patroa me confessou tudo. Ela começou a desconfiar que a implicância do marido comigo deveria ser porque ele achava que eu poderia estar roubando. Eu tinha que lidar com dinheiro, mas sempre apresentei todas as notas de todas as compras que eu fazia e todas as contas que eu pagava. Nunca me passou pela cabeça tirar alguma coisa daquele casal. Eu ganhava bem, eu não precisava disso. Quase não tinha gastos ali e eu estava conseguindo juntar um dinheirinho. O Sr. Hugo estava sempre de cara virada. Quando não fingia que não me via, só abria a boca para reclamar de algum detalhe. Eu preferia pensar que ele estava com algum problema e descontava em mim, porque motivos mesmo eu não dava nenhum. Eu via que a Dona Isabela olhava tudo isso com uma certa desconfiança. Ela chegou a me fazer algumas perguntas sobre dinheiro, conferir notas, o troco do supermercado, coisa que antes ela não fazia de jeito nenhum. A Dona Isabela nem sempre estava em casa. Ela ia para o shopping, no cabeleireiro, e às vezes o Sr. Hugo trabalhava em casa. Eu soube pela Ana que minha patroa havia feito algumas perguntas sobre o que acontecia na casa quando ela não estava. Eu não entendi onde ela queria chegar com isso. Nada acontecia, era o de sempre. O meu chefe sempre emburrado, reclamando de tudo.
me tratando como se eu fosse a razão de todos os seus problemas. Havia um certo ódio no seu modo de falar. Eu me lembro que naquela tarde, quando a dona Isabela chegou, ele estava gritando comigo. Ele disse que ela precisava dar um jeito em mim e saiu. Ela então me pediu para sentar e disse em tom grave que me perguntaria aquilo apenas uma vez. Ela queria saber se eu estava roubando a casa e, para o meu espanto, me perguntou se eu estava tendo um caso com o marido dela. Eu fiquei chocada. Como ela podia pensar uma coisa dessas de mim? Eu tinha idade para ser a mãe dele. Aquilo não tinha nenhum cabimento. Nesse dia, acabamos conversando. Eu disse que me empenhava o máximo para evitar que ele se estressasse.